Nós chegamos ao hotel no fim da tarde, quando a cidade já começava a mudar de ritmo. O sol não iluminava mais as ruas, apenas refletia nos prédios altos, transformando tudo em uma sucessão de vidros escuros e luzes artificiais. Era uma viagem comum, férias escolares. Minha mãe precisava resolver alguns assuntos na capital e decidiu levar eu e meu irmão junto. Nada naquela chegada parecia errado. O hotel era grande, desses que recebem todo tipo de pessoa ao mesmo tempo. Turistas cansados, famílias com crianças, homens de terno falando ao telefone. Funcionários empurrando carrinhos de bagagem. O lobby tinha cheiro de carpete recém-limpo e café quente. Havia música ambiente baixa demais para prestar atenção. Foi nesse cenário absolutamente comum que minha mãe percebeu o homem. Ele estava sentado em uma das poltronas próximas à recepção. Não era um lugar privilegiado. Não tinha vista da rua. Não ficava exatamente em frente aos elevadores. Ainda assim, ele permanecia ali, imóvel, com as mãos apoiadas nos joelhos e o tronco levemente inclinado para a frente, observando. No começo, minha mãe achou que fosse alguém esperando outra pessoa. Um parente. Um hóspede aguardando o check-in. Mas o tempo passava e nada nele mudava. Ele não se levantava, não mexia no celular, não olhava em volta. Enquanto minha mãe conversava com a recepcionista, eu me virei algumas vezes por puro tédio. Crianças não entendem o perigo do mesmo jeito que adultos, mas percebem quando algo sai do lugar. Em todas as vezes que virei o rosto, os olhos dele estavam em nós. Não era um olhar agressivo, não era ameaçador, era atento demais para ser casual. Minha mãe terminou o check-in, pegou os cartões do quarto e agradeceu. Quando nos afastamos do balcão, ela segurou minha mão com força excessiva. Eu reclamei, e ela pediu apenas que eu andasse mais rápido. No caminho até o elevador, virei a cabeça mais uma vez. O homem havia se levantado. Ele caminhava lentamente pelo lobby, sem pressa, sem destino aparente. Mas sua direção era exatamente a mesma que a nossa. Minha mãe percebeu ao mesmo tempo. Ela se colocou ligeiramente à nossa frente, como se o próprio corpo pudesse nos esconder. Apertou o botão do elevador várias vezes, mesmo depois de ele já estar aceso. Quando a porta finalmente se abriu, entramos rápido demais para parecer natural. A porta se fechou antes que o homem chegasse. Durante a subida, ninguém falou nada. No quarto, minha mãe trancou a porta imediatamente, girou a fechadura, colocou a trava extra e ainda testou a maçaneta 2 vezes. Depois puxou a cortina com força e só então respirou fundo. Ela disse que hotéis grandes atraem pessoas estranhas, que era só cuidado, que não era nada, mas naquela noite ela não apagou a luz. Logo depois que nos deitamos, ficou sentada na cama por alguns minutos, ouvindo o silêncio do corredor, como se esperasse ouvir algo.
eu demorei a dormir. Não por medo direto, mas pela sensação incômoda de que o hotel não era mais apenas um lugar de passagem. Era um espaço onde alguém nos havia notado. Mais tarde descemos para jantar no restaurante do hotel. O ambiente estava cheio. Pratos sendo servidos, talheres batendo, vozes sobrepostas. Eu já tinha quase esquecido do homem quando o vi novamente. Ele estava sentado em uma mesa afastada, de costas para a parede, sozinho. À frente dele, um prato intacto, nenhum copo, nenhuma comida tocada. Ele não comia, ele observava. Quando percebeu nossa entrada, seus olhos nos acompanharam até a mesa. Minha mãe notou imediatamente. Mudou de lugar sem dizer nada, escolhendo uma mesa mais próxima da saída e pedindo para que ficássemos sentados lado a lado. O homem continuou olhando. Não desviava, não disfarçava. Não parecia se importar se era percebido. Aquilo começou a me incomodar de verdade. Não era medo imediato, era a sensação de estar sendo contado. Como se nossa presença estivesse sendo registrada, catalogada desde o momento em que entramos naquele prédio. Voltamos para o quarto mais cedo do que o planejado. Minha mãe ligou para a recepção e pediu a troca de quarto. Disse que o ar-condicionado não estava funcionando direito. A atendente pareceu confusa, mas aceitou. Outro andar, outro corredor, outro número de porta. Por algumas horas, nada aconteceu, e foi isso que tornou tudo pior. Já era noite quando alguém bateu a porta. 3 batidas curtas, firmes, seguras, sem hesitação. Minha mãe se levantou imediatamente e perguntou quem era. Do outro lado, uma voz masculina respondeu: limpeza. Era tarde demais para a limpeza. Minha mãe se aproximou da porta com cuidado extremo e olhou pelo olho mágico. Ela recuou como se tivesse levado um choque. O homem do lobby estava ali, muito próximo da porta, próximo demais, tão próximo que parecia saber exatamente onde ficava o olho mágico. Ele sorria. Não um sorriso largo, mas tranquilo, quase educado. Ele levantou a mão lentamente e acenou. Minha mãe gritou para que ele se afastasse. Disse que chamaria a polícia. O sorriso dele não desapareceu. Ele apenas deu um passo para trás, depois outro, e caminhou pelo corredor como alguém que já tinha terminado o que precisava fazer. Minha mãe não abriu a porta. Ligou imediatamente para a recepção. Segurança foi enviada. Disseram que não havia nenhum funcionário com aquela descrição, que ninguém com aquele rosto estava registrado como hóspede. Mudamos de quarto mais uma vez, desta vez para um andar baixo, perto do lobby e das câmeras. Minha mãe passou o resto da noite sentada, acordada, observando a porta. Na manhã seguinte, durante o café, eu o vi novamente, sentado na mesma poltrona do dia anterior, sem malas, sem café, sem quarto. Quando nossos olhos se cruzaram, ele assentiu com a cabeça. Um gesto pequeno, quase respeitoso.
como quem confirma algo que já sabia. Minha mãe pediu o check-out imediato. Saímos do hotel antes do meio-dia. Anos depois, já adulto, contei essa história a alguém que trabalhava com hotelaria. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: alguns hotéis têm pessoas que não se hospedam. Eles só acompanham. Até hoje, eu não sei o que aquele homem queria, mas sei de uma coisa: ele não estava perdido. Não estava esperando alguém e não queria um quarto. Ele já tinha escolhido o nosso. Se você gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. Transmissão encerrada.